Meus amados, nós estamos meditando no livro de Samuel, 1 Samuel. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo de número 2. Estaremos lendo do verso 12 ao 17. Primeiro Samuel, capítulo 2, versos do 12 ao 17. Diz assim a santa palavra do Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Vamos orar. Querido soberano Deus e Pai, louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui. Neste momento, Deus, nós pedimos ao Senhor humildemente que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, nós rogamos ao Senhor que a Tua palavra fale ao nosso coração nesta manhã, Senhor. Toma em Tuas mãos cada um que está aqui, cada um daqueles, ó Pai, que estarão acompanhando através das redes sociais. Senhor, nos ilumina, nos direciona, Senhor, para que possamos, através da reflexão na Tua palavra, aprender mais sobre a Tua vontade e sobre cada um de nós. Deus, que o Senhor glorifique o Seu nome através dessa mensagem, mas que o Senhor também fale aos nossos corações e edifique as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, você já viu alguém, um motorista, num determinado dia, andando em contramão? E quando você se deparou com aquela cena, o que foi que você pensou? Quando você viu uma pessoa fazendo aquilo que não era correto, cometendo uma infração? Qual foi a sua sensação ao perceber alguém falhando, mesmo quando essa pessoa sabia o que era para fazer e acabou incorrendo em um erro? Eu acredito que todos nós normalmente ficamos indignados quando nós vemos alguém cometer um erro, mesmo quando aquela pessoa sabe que não deve fazer. Fato é que ninguém gosta de ver pessoas cometendo erros, principalmente no exercício de suas funções, quando essas pessoas estão ali para acertarem. Um motorista, por exemplo, ele é devidamente instruído e depois que vai para o trânsito, ele é responsável pelas suas atitudes. Portanto, se você vê um motorista cometendo uma infração, logo você não gosta, você reprova aquela atitude daquela pessoa. Muito embora todos nós sejamos passivos de cometermos erros, todos nós podemos, num determinado momento, errar, mas existem algumas falhas, existem algumas inabilidades, ou existem algumas corrupções, ou declínios morais, declínios de coração, que são evidentemente desobediência a leis e a regras. São ações ímpias, praticamente ações de rebelião, ações que quebram princípios,
princípios de honestidade, princípios de temor, são pessoas que desonestamente agem com desprezo, sem temor e sem procurar seguir regras e normas. Normalmente, a quebra desses fatores concorrem fortemente para aflorar no coração das pessoas essas quebras desses princípios. Quando nós olhamos, irmãos, para o capítulo 2 de 1 Samuel, nós vamos encontrar uma continuação da narrativa da vida de Samuel. O capítulo 1, ele vai narrar sobre Ana pedindo, orando a Deus para que Deus mande um filho. Deus atende o clamor de Ana, dentro do capítulo 1, ainda ali no versículo de número 19, Deus dá a Ana, no verso 29, do capítulo 1, verso 19, diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram a casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Então ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então nós vemos aqui Deus concedendo o desejo de Ana, lhe dando um filho a quem ela chama de Samuel. Mas o capítulo de número 2, ele vai trazer uma continuação da narrativa sobre a vida de Samuel. E aqui, o capítulo 2, nós percebemos que ele inicia com Ana, exaltando o Senhor, elevando um cântico ao Senhor, colocando diante de Deus, expressando alegria, justamente porque Deus lhe concedeu o desejo do coração, por ela ter alcançado aquilo que ela pedia ao Senhor em oração. Deus lhe deu Samuel. Mas esse capítulo 2 vai trazer também, irmãos, uma descrição a respeito do ministério dos filhos do sacerdote Eli. Nós vamos ver que esses homens, Hófines e Finéias, são homens que corrompem o sacerdócio. Então nós vamos olhar, no primeiro momento, nós temos a oração de agradecimento de Ana, e logo em seguida, a partir do verso 12, esse texto passa a discorrer sobre esses dois homens, os filhos de Eli, e eles são homens corruptos. Aqui nessa sessão, nós vamos ver esses dois homens que são descritos como homens corruptos, o texto vai dizer que são homens que não conheciam a Deus, apesar, irmãos, desses homens serem sacerdotes do Senhor. Esses homens desprezavam as ofertas do Senhor, eles desprezavam os rituais que acompanhavam essas ofertas. Esses homens, eles buscavam apenas a satisfação pessoal em suas vidas. Eles buscavam satisfazer os seus desejos. Portanto, nós vamos ver aqui nessa sessão que esses homens eram homens falhos em suas condutas, tanto na sociedade, quanto na sua família e também na vida espiritual. Eram homens que estavam corrompendo a obra de Deus. Eles estavam na posição de servos, mas pelo seu caráter negligente, corrupto, esses homens eram ímpios e, portanto, eles eram servos que não serviam para servir. Eram servos que não serviam para servir. Mas quais são os traços, irmãos, que nós encontramos nesses homens que identificam eles como homens que não servem, ou como servo que não serve? Então vamos olhar, irmãos, e perceber que esses homens, eles eram corruptos em suas vidas, em seus procederes. E por serem corruptos, esses homens, eles traziam sérias consequências para a sua vida e para toda a comunidade. Porque
a forma trágica pela qual eles conduziam as coisas do Senhor trazia verdadeira corrupção para o âmbito espiritual da nação de Israel naquele momento. Então vamos olhar, irmãos, para esse texto e vamos identificar em primeiro lugar a respeito do caráter dos filhos de Eli. Eles eram homens sem temor de Deus. O verso de número 12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então percebam, irmãos, que esse texto os classificam como filhos de Belial. E no contexto bíblico, esta palavra é frequentemente associada a pessoas más, a maldade, a algo que provoca destruição, que é trazida em função de uma desobediência a Deus. Então o texto vai dizer que esses homens eram filhos de Belial. Mas esse termo, filhos de Belial, também é utilizado para descrever pessoas que são completamente perversas, pessoas ímpias em suas atitudes, pessoas ímpias nos seus relacionamentos. E aqui essa referência a Belial remete a um termo encontrado no Novo Testamento para representar o diabo ou para representar o próprio Satanás, algo que dá personificação ao mal, a coisas ruins. Portanto, irmãos, esse texto aqui está referendando, está associando os filhos de Eli como filhos de Belial. Então nós podemos dizer que a compreensão desse termo, ele vai além de um simples sentido desses homens serem inúteis para a obra, pessoas desqualificadas ou pessoas que não tinham compromisso. Esse termo, na verdade, abrange a ideia de maldade, de destruição espiritual, de pessoas que servem ao inimigo em vez de servir a Deus, porque esses homens eram espiritualmente corrompidos, eram espiritualmente destruídos. Esses homens são chamados de filhos de Belial, porque eles eram perversos, eles eram rebeldes, sem temor ao Senhor. Observem, irmãos, que Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então esses homens, por desprezarem a sabedoria, o ensino, as regras de Deus, os preceitos do Senhor, esses homens eram tidos como filhos de Belial, porque eles não se importavam com o Senhor. É isso que o texto sagrado fala a respeito desses homens. Eles não se importavam com o Senhor, parte C do versículo de número 12, porque eles não conheciam verdadeiramente a Deus. E por não conhecerem verdadeiramente ao Senhor, eles não tinham o temor do Senhor. Mesmo eles sendo sacerdotes, eles não conheciam ao Senhor. Entretanto, irmãos, não é de nós estranharmos que pessoas assim ajam desse modo. Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 23, o texto sagrado diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Portanto, irmãos, esse comportamento perverso, esse comportamento inadequado dos filhos de Eli, nos desperta para entendermos que a liderança na igreja, ela não deve ser exercida por homens que não são homens piedosos, que não são homens comprometidos com Deus, com a palavra de Deus
e com o chamado que Deus efetuou em suas vidas. Existem muitas pessoas que estão ocupando liderança, mas esses homens são reprovados por Deus. Homens distantes do Senhor. Homens que são conhecidos como filhos de Belial. A palavra do Senhor, ela nos dá um direcionamento para a qualificação daqueles que são servos. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, nós temos aí uma clara identificação por parte do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, falando quais são as qualificações desses homens que devem ocupar lugares de cargos que exercem liderança na presença do Senhor. Ele diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Observem, irmãos, que Paulo faz algumas advertências, além de qualificações, ele faz algumas advertências dentro desse texto. E os filhos de Eli eram homens reprovados para servir ao Senhor. Eles não se importavam com Deus, eles não se importavam com o Senhor, eles viviam em função de si mesmo. Portanto, o caráter desses homens eram homens que não temiam a Deus, homens sem temor ao Senhor. Em segundo lugar, os traços que nós encontramos nesses homens que identificam como homens ou como servos que não servem para servir, é sobre a corrupção no culto, o abuso e o desrespeito às ordens divinas. Eles não respeitavam aquilo que preceituava a lei de Deus. Observem os versos 13 ao verso 16. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, na panela, na marmita, no tacho, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque ele não vai aceitar de você carne cozida, senão crua. E se o ofertante respondesse: queime primeiro a gordura, e depois tomará quanto quiseres, ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão eu vou tomá-la à força. Esses homens, irmãos, eles faziam usurpação da oferta que era para o Senhor. Hófines e Finéias, portanto, eles violavam a lei de Moisés. Veja o que diz Levítico capítulo 7, versos 31 a 34. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. O texto continua: também a coxa direita dareis aos sacerdotes por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção, porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo
dos filhos de Israel. Então havia uma ordem a ser seguida, um ritual para ser respeitado. Deus queria que a gordura fosse queimada no altar. E algumas partes do sacrifício já eram determinadas para os sacerdotes. E o que os filhos de Arão faziam, dos filhos de Eli faziam, eles ignoravam completamente esses mandamentos. Portanto, eles feriam o culto, eles faziam aquilo que eles desejavam, eles desprezavam as ordens de Deus. Eles praticavam desprezo também pelo sacrifício, porque eles interrompiam o ritual correto para obter vantagens pessoais. Na medida que as pessoas que estavam ali para sacrificar, eles iam lá, interrompiam aquilo, porque eles queriam ser beneficiados pelo posto que eles ocupavam. Levítico 3,16, o texto sagrado diz: e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar de oferta queimada de aroma agradável, toda a gordura será do Senhor. Mas eles não queriam que a gordura fosse queimada para o Senhor, e eles queriam, antes mesmo que se queimasse a gordura, eles tirassem aqueles pedaços, levassem para eles, porque pela força eles impunham a sua autoridade para ter um ganho pessoal. Esses líderes corruptos, irmãos, do passado, eles foram duramente punidos. E não pensem que líderes do presente Deus não punirá, porque líderes que buscam benefícios próprios estão sob julgo de condenação. Observem o que diz 1 Pedro 5, o verso 2 e o 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então há sérias advertências para que os líderes pastoreiem, mas pastoreiem pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, mas não por serem constrangidos, mas espontaneamente, por amar ao Senhor, por adorar a Deus, por se identificarem com aquilo pelo qual Deus tem chamado esses líderes para servir ao Senhor. Deus tem levantado homens que verdadeiramente obedecem a sua palavra, homens que regulam o culto por aquilo que Deus diz, não por aquilo que eles querem, que eles imaginam em suas mentes. Portanto, irmãos, o culto ele deve ser regulado por aquilo que Deus ordena na sua palavra, como Deus preceitua na sua palavra. A palavra ela deve ser observada e deve ser também respeitada. Olha o que Deus fala em Deuteronômio 12:32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. O Senhor Jesus, no encontro com a mulher samaritana, o Senhor Jesus disse àquela mulher: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, nós precisamos ter muita cautela com o culto que nós prestamos ao Senhor, que nós dedicamos a Deus, porque a corrupção no culto é um agravo diante do Senhor. Mas não só apenas os líderes que estão propensos e propícios a fazer um culto
danificado diante de Deus. É claro que a responsabilidade maior recai sobre os líderes, quando eles ignoram a palavra de Deus e trazem para o culto aquilo que Deus não ordena. É claro que essa responsabilidade incorre muito maior sobre eles. Mas um cristão alerta, atento à palavra do Senhor, ele vai se aperceber do que a palavra instrui, do que a palavra ensina, do que a palavra ordena, mostra. E se essa pessoa perceber que um líder ele está incorrendo de forma inadequada, inapropriada para a adoração a Deus, ele pode tomar uma atitude. Ele pode sim ou falar com essa liderança e alertá-lo sobre essas coisas, ou ele pode tomar uma atitude de não mais permanecer ali adorando ao Senhor de forma errada. Por isso, irmãos, a corrupção no culto tem sido algo que nós temos percebido. Não é algo que acontecia apenas e tão somente lá por Hófines e Finéias, mas também acontece hoje. O abuso, o desrespeito às ordenanças divinas também são algo muito atual em nossos dias. Mas os traços que nós encontramos nesses homens que os identificam como servos que não servem para servir, primeiro, o seu caráter, o caráter dos filhos de Eli, homens sem temor a Deus. Segundo, a corrupção no culto, o abuso, o desrespeito às ordenanças divinas. E terceiro, a gravidade do pecado, pelo desprezo pela adoração e pelo juízo divino. O verso 17 diz que eles eram, pois, grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. O texto diz que era muito grande o pecado, porque esses homens, eles desonravam as ofertas sagradas. Eles simplesmente desdenhavam das ofertas que eram trazidas para o Senhor, e eles cometiam idolatria interior, idolatria pessoal, porque eles se autopromoviam diante daquilo que as pessoas traziam. Eles pegavam aquilo para se autopromover, provocando ou cometendo uma idolatria interior, porque eles buscavam a própria glória e não a glória para Deus. Eles buscavam a autopromoção, em vez de dar glória a Deus. O que eles faziam? Eles praticavam pura idolatria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 5, ele bem faz um alerta para a igreja, dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Essa atitude desses servos que não serviam para servir, eles estavam se autopromovendo, provocando idolatria em seus próprios corações, porque eles buscavam a própria glória. O que eles buscavam? Senão a glória para si, ou vanglória para os seus corações, e por isso eles são duramente reprovados por Deus. É por isso que o juízo de Deus vem sobre a casa de Eli, sobre toda a família de Eli, porque Deus rejeita essa linhagem. Mas Deus não deixa o seu nome ser achincalhado. Deus não deixa o seu nome ser desprezado. Porque dentro desse contexto, Deus levanta Samuel, um verdadeiro profeta, do qual ele vai se utilizar para trazer julgamento a essa família, a essa nação, e para trazer o conserto ao culto e à adoração ao seu nome. Deus vai julgar a família de Eli e os seus filhos
porque o julgamento, ele começa pela casa de Deus. Observe o que Pedro, no capítulo 4, verso 17, diz, 1 Pedro 4, 17, ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então há de vir um julgamento, o julgamento vai começar pela casa de Deus, vai alcançar os que estão de fora, mas começa pela casa, começa por aqueles que conhecem. Por isso, irmãos, a liderança espiritual, ela deve ser exercida com temor, com tremor no coração, sabendo que a pessoa deve estar para servir ao Senhor e não para se autopromover. Deus repreende severamente esses homens e Deus traz juízo sobre a vida deles. Se nós encontramos aqui, irmãos, nos filhos de Eli, servos que não servem para servir, nós precisamos, antes de tudo, olhar para aquele que veio como servo dos servos, olhar para o Senhor Jesus, aquele que é o maior e o mais perfeito exemplo, Cristo, aquele cuja palavra nos apresenta como o fiel sumo sacerdote. Enquanto os filhos de Eli, eles eram falhos, eram homens chamados de filhos de Belial, homens que não serviam ao Senhor, antes buscavam a própria promoção. Se nós encontramos nessas lideranças homens falhos, corruptos, que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com a palavra do Senhor, olhemos para Cristo, irmão, o sumo sacerdote, que tem um fiel compromisso com a sua igreja. Aquele que o texto sagrado o apresenta como o grande sacerdote que penetrou os céus, aquele que se compadece de nós, que conhece cada um intimamente, que sabe das debilidades e das fraquezas de todos. E por isso, Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O texto, ele nos incita a buscarmos o Senhor Jesus, a nos colocarmos diante dele, a crermos nele. Porque, irmãos, não só líderes, mas crentes, todos nós, devemos examinar os nossos corações. Como estamos vivendo diante do Senhor? Porque não são apenas líderes corruptos. Existem muitas pessoas que estão ocupando bancos de igreja e os seus corações estão corrompidos. Não se dobram diante do Senhor. Não se colocam como verdadeiros servos. É claro que o fato de essas más qualificações se apresentarem em líderes, isso é muito mais evidente. Mas existem muitas pessoas, irmãos, que estão no anonimato, mas que estão sendo servos que não servem para servir. Servos que não têm compromisso com Deus. Servos que não têm compromisso com a palavra de Deus. Por isso é muito oportuno que nós façamos um autoexame, olhemos para nós mesmos, nos investiguemos e provoquemos dentro de nós o arrependimento. O culto, irmãos, ele importa e importa muito. E dentro desse culto nós devemos adorar a Deus conforme a sua vontade, conforme aquilo que Deus preceitua, o que Ele ordena, não como os nossos corações querem, nem como nós desejamos. Mas nós devemos adorar a Deus segundo aquilo que Ele manda. E assim proteger os nossos corações de estarmos também nos colocando como esses servos que eram falhos nas suas atitudes, que eram homens corruptos completamente,
E por isso eles se mostravam pessoas que, apesar de estarem como servos, eles verdadeiramente não serviam para servir. Que o Senhor Deus derrame graça sobre nós, que nós possamos nos encontrar diante do Senhor com o coração quebrantado diante de Deus, a ponto de reconhecermos as nossas falhas, as nossas debilidades, pedirmos perdão, pedirmos para que o Senhor derrame graça sobre nós, nos restaure, nos renove, para que possamos fazer a sua vontade, andar segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Deus amado, Deus querido, nós sabemos, ó Pai, que muitos homens, eles corromperam seus corações, tiveram a oportunidade, Deus, de servir ao Senhor, de fazer a Tua vontade. Quão grande privilégio esses homens tinham, Pai. Entretanto, Deus, os seus corações corruptos, esses homens acabaram negligenciando, seguindo outro caminho, e por isso eles desprezaram o Senhor. Eles não mostraram temor em seus corações, por isso a corrupção invadiu os seus corações, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, coloque dentro de nós coração que esteja inclinado para te adorar, a te servir com alegria, a te servir, Senhor, com esmero, a te servir, Senhor, tendo prazer em nossos corações, em andar na Tua presença, em cumprir com a Tua palavra. Ajuda a Tua igreja, Senhor, ajuda o Teu povo a verdadeiramente, Senhor, serem servos que servem com alegria em seus corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém.